E o Vasco tem conversas com um atacante de lado para reforçar o seu elenco em 2026. É isso mesmo, rapaziada. O Vasco tem interesse em um ponta, um jogador de nome aí no futebol brasileiro. E tem conversas aí para o ano que vem com um jogador que agrada o Fernando Diniz. Eu vou falar para vocês aí ao longo do vídeo quem é esse jogador. E o Vasco também estuda alternativas de alguns estádios para utilizar durante a reforma de São Januário no ano de 2026, na próxima temporada. Temos também a preparação do Vasco para o jogo desta quarta-feira contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E também um possível investidor da SAF que o Pedrinho já tem engatilhado aí para a compra do futebol do Vasco. Essas e mais notícias a gente vai falar aí ao longo do vídeo, então fica comigo até o final, que a gente vai passar tudo para vocês aí dessas atualizações do Gigante da Colina. Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Rafael e faço parte do canal Avante Vasco. Aqui a gente fala sobre o Gigante, sobre o Vasco da Gama. Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para mais notícias sobre o Vascão. Ativa o sininho que nos ajuda muito aqui no YouTube. Vamos que vamos, vamos para o vídeo aí, vamos para esse giro de notícias sobre o Vascão. O Vasco que estuda alternativas aí de estádios enquanto São Januário estiver em reforma. É isso mesmo, rapaziada. Para quem não sabe, São Januário vai entrar em reforma aí a partir de 2026 para a construção aí da nova arena em São Januário, novo estádio do Vascão. E aí o Vasco está analisando alguns estádios para mandar os seus jogos enquanto o seu estádio não fica pronto. Os preferidos no Rio de Janeiro, temos aí o estádio Luso Brasileiro, uma boa opção, e o Newton Santos, o antigo Engenhão, o estádio do Botafogo aí. Temos também aí os estádios estratégicos, Maracanã, no Rio de Janeiro, Mané Garrincha, no Distrito Federal, Arena Amazônia, né, em Manaus, se não me engano, e o Kleber Andrade aí no Espírito Santo. Por que estratégicos? São estádios aí onde o Vasco tem uma boa torcida, né? Uma quantidade grande aí de torcedores, e em qualquer um desses estádios aí que for mandar os seus jogos vai ter aí com certeza uma concentração muito grande de torcedores do Vasco. Temos também aí estádios que foram oferecidos: a Arena Joinville, o Couto Pereira e o Morumbi em São Paulo. E aqui o projeto do novo estádio do Vasco, né, rapaziada? Vai ficar muito bonito aí. Um estádio muito legal aí, bacana, moderno, né? Para o Vascão aí nos próximos anos. Muito bonito mesmo, gostei. E acredito aí que das opções, o Luso Brasileiro é uma opção muito boa. Para quem não sabe aí, eu acho que tá passando por reforma, vai aumentar a sua capacidade. Então, um estádio aí muito bom para o Vasco mandar os seus jogos no Rio de Janeiro. Pelo menos no Campeonato Carioca, né, rapaziada? Enquanto o Vasco reforma aí São Januário, é uma ótima opção. E também o Newton Santos, também uma boa opção. E eventualmente acredito que o Vasco vai mandar aí algum jogo também no Maracanã. Paulo Ricardo sofreu uma lesão no momento em que oportunidade de jogar aparece. O lateral direito do Vasco aí, que infelizmente sofreu essa lesão aí nessa data FIFA, né? O período da data FIFA se transformou em uma gangorra de emoções para o lateral Paulinho. Com Paulo Henrique e Puma Rodrigues convocados, o jovem de 20 anos vivia a expectativa de finalmente ganhar sua primeira oportunidade em um jogo de elite do Campeonato Brasileiro pelo Vasco. O sonho, porém, foi interrompido por uma lesão ligamentar no pé direito, com necessidade de cirurgia. Durante a atividade nesta semana, Paulinho sofreu um trauma que resultou na lesão ligamentar. E os exames confirmaram a necessidade de cirurgia. É o terceiro caso cirúrgico no elenco em 2025. Antes dele, o Adson sofreu aí uma fratura na tíbia e o Jair também rompeu um ligamento no joelho, mais uma vez, né? Também a segunda lesão do Jair aí, uma lesão de joelho, de ligamento, também precisou operar. O clube, como de costume, não divulgou um prazo de recuperação. Infelizmente aí o Paulinho, lateral direito,
cria do Vasco, né, sofreu esse problema de lesão, rapaziada. Torcer para que ele volte aí, né, em breve, que tenha uma rápida recuperação, um jogador jovem, promissor, né. A lesão veio no momento em que o jovem era o único lateral direito de ofício disponível durante as atividades na data FIFA. Ele era cotado para ser titular pela primeira vez em uma partida no Campeonato Brasileiro e vinha aguardando uma oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Nas últimas rodadas, Paulinho já vinha sendo relacionado com frequência como substituto imediato do PH, enquanto o Puma atuava improvisado na lateral esquerda durante a ausência do Piton que estava lesionado, e o Puma substituiu muito bem aí pela esquerda. Formado no clube desde os 7 anos de idade, Paulinho passou toda a sua infância e adolescência em São Januário. No profissional, Paulinho atuou apenas em partidas no Campeonato Carioca, quando o Vasco optava aí por utilizar um time alternativo, com a maioria formada por jovens da base. Em 2025 ele jogou as 2 rodadas iniciais do estadual com o time principal. Tá aí, rapaziada. Paulinho infelizmente sofreu essa lesão no momento em que ele ia entrar provavelmente como titular, né? O PH que está na seleção brasileira, mas infelizmente esse jogador aí da base sofreu essa lesão e torcemos para que ele retorne rápido, né? E aí o Vasco tem interesse na contratação do Luciano, do São Paulo, para a próxima temporada. O jogador tem contrato com o clube paulista até o final do ano que vem. Não chegou nada formal ao São Paulo, mas o Cruz Maltino é um interessado, motivado pelo desejo do Fernando Diniz. O Luciano, que atua como um ponta, né, um atacante de lado, e que foi muito bem com o Fernando Diniz quando o Diniz treinou o São Paulo. O Luciano jogou muito bem aí com o Fernando Diniz, performou bem, né, no time do São Paulo aí, nessa época que o Diniz foi treinador e passou por lá. Então é um jogador que agrada muito o treinador do Vasco. Acredito muito no interesse do Diniz aí, pelo que eu conheço do Diniz, né, nesse jogador. O Diniz que gosta de trazer jogadores que ele trabalhou no passado e que foram bem com ele, né. Então vamos aguardar aí o desdobramento dessas conversas aí, possíveis conversas que o Vasco tem com esse jogador. O Luciano, que ao meu ver é um bom jogador, um jogador consolidado no futebol brasileiro, um jogador de qualidade, que tem vaga aí em qualquer time da Série A, mas que ao meu ver tem que avaliar o custo-benefício de ter um jogador como o Luciano no seu elenco. Ele que é um jogador experiente, é um jogador já consolidado e de renome no futebol brasileiro, então possivelmente tem um salário muito expressivo, né? Um salário expressivo aí para a realidade do futebol hoje. Então é uma contratação que tem que ser estudada. Um jogador que tem a sua qualidade, isso aí não tem o que discutir. Por onde passou, ele se destacou. E um jogador bom para compor o elenco, um jogador aí, não sei se para ser titular, mas para a composição do elenco é um jogador que tem a sua qualidade, né? Mas resta ver aí o custo-benefício de ter um jogador como esse no Vasco hoje. Talvez ele se encaixe melhor em um outro time, mas no momento que o Vasco está, né? O Vasco está se reconstruindo, reformulando o seu elenco, precisa de jogadores aí que venham para atuar, né? Para serem titulares. Ele é um jogador muito experiente e acredito que ele não queira ir para um outro clube para ficar no banco de reservas. É um jogador que ele quer chegar e quer jogar, né? Até pelo seu histórico, pelas equipes que ele passou, pelo futebol que ele já demonstrou ter. O Luciano não é um jogador que ele, nesse ponto da carreira dele, ele quer se transferir para um outro time para ficar no banco. Então ele vai querer jogar. E o Vasco hoje conta com o Nuno Moreira, português Nuno Moreira, que para mim é um dos melhores jogadores desse elenco do Vasco. Tem o Ryan,
que indiscutivelmente aí um fenômeno, né? Um jogador muito bom aí, cria da base do Vasco, mas que possivelmente será vendido, não sei quando, se vai ser no final dessa temporada, se vai ser no meio da próxima temporada, mas que é titular absoluto, isso aí não tem nem o que discutir, vive aí o seu melhor momento na carreira. Temos também o Andrés Gomes, colombiano aí, que também vem muito bem, entrando bem aí nos jogos. Então, assim, o Vasco tem que avaliar o custo-benefício de ter esse jogador. Mas o Luciano tem a sua qualidade, né? Isso aí não tem o que se discutir. Porém, é um jogador que já está numa idade mais avançada. Tem que ver aí como é que está a parte física dele. E o Vasco vai avaliar, vai conversar. E só iremos saber o desfecho aí dessa história futuramente. Mas um grande nome, né? Isso aí é inquestionável. Um nome de peso aí para o ataque do Vasco. Andrés Gomes vem treinando como titular junto com Ryan e Nuno Moreira. A tendência é que o trio forme o ataque do Vasco na próxima partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, rapaziada, uma mudança interessante que o Diniz vai promover aí no ataque do Vasco, né? O Gomes, que entrou muito bem no jogo passado, deu assistência, então tá abrindo passagem, está se destacando e merece aí uma chance para iniciar o jogo e começar aí essa partida contra o Fortaleza. O Vasco que joga fora de São Januário, então vai precisar bastante aí do contra-ataque. Uma decisão acertada aí do Fernando Diniz, né? No meu ponto de vista, de deixar o Verratti no banco, se realmente optar realmente pelo Andrés Gomes, né? Jogador aí que vai ajudar muito nos contra-ataques que o Vasco vai puxar durante essa partida. Interessante. Acho que boa parte da torcida do Vasco quer ver esse ataque aí, né? O Nuno, o Ryan possivelmente vai entrar como centroavante e o Andrés Gomes pela direita, jogando de ponta. É um ataque que vai dar trabalho aí para a defesa do Fortaleza, né? Muita qualidade, força física e velocidade. O Nuno aí com sua qualidade, sua técnica pela esquerda, junto com o Piton e o Coutinho, né, que também joga muito ali pelo lado esquerdo. O Ryan no meio, com a sua força física, jogador com porte físico considerável. E o Gomes com a sua velocidade, né, a sua explosão pelo lado direito, junto com o PH, se o PH entrar como titular também, que está voltando aí da seleção. A gente não sabe ainda se já está confirmada ainda, né, a sua presença aí como titular desde o início da partida, mas é um time interessante. Imagina, o Gomes e o PH pela direita aí vai dar trabalho. Pumita Rodrigues será titular do Uruguai no amistoso contra o Uzbequistão. Tá aí o Puma. Merecido, né, rapaziada? Vem jogando muito, jogando bem aí pelo Vasco. Uma grata surpresa aí para a torcida. O Puma que jogou improvisado quando o Piton estava lesionado pela esquerda e foi muito bem, né? Tanto defensivamente como no ataque também. Então, merecida aí a convocação do Puma para o Uruguai e iniciando esse jogo como titular, né? Ele que queria jogar mais minutos pelo Vasco, ele que é um desejo dele, né? Para renovar com o Vasco, ele quer jogar mais minutos, visando também essa Copa do Mundo de 2026. Então é uma boa notícia aí para o Puma, que vai iniciar como titular e possivelmente aí estará na Copa do Mundo de 2026. O Vasco elaborou um esquema de viagem detalhado para garantir presença de seus laterais na partida contra o Fortaleza. Após enfrentar o Japão na terça-feira em Tóquio, Paulo Henrique iniciará uma longa jornada de retorno. O voo do jogador fará escalas em Londres e Paris, com chegada prevista a Fortaleza no fim da tarde de quarta-feira.
Já o uruguaio Puma Rodrigues deve desembarcar na capital cearense no início da tarde de quarta-feira, reforçando o elenco cruzmaltino a tempo do confronto. Vai ser bem corrido aí para os laterais Puma e PH. Já vão chegar aí na tarde que antecede o jogo do Vasco contra o Fortaleza, né? Então, bem complicado aí. O Puma, que a gente acabou de falar, vai começar como titular na partida contra o Uruguai. Então não vai ter muito tempo de descanso, não. Para nós, uma boa notícia, né? Se eles realmente estiverem prontos para jogar, vai nos ajudar muito. E com a lesão do Paulinho, que a gente acabou de dizer aí também, é imprescindível aí a presença do Paulo Henrique nesse jogo. Senão o Vasco vai ter que improvisar alguém na direita, né? Na sua lateral. E aí, rapaziada, uma notícia aí que vem sendo divulgada aí nos últimos dias sobre a SAF do Vasco. Vamos lá. O mandato da Leila no Palmeiras, da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai até dezembro de 2027. O Vasco tem uma carência de 3 anos para começar a pagar a sua dívida. O Vasco pega 80 milhões com a Crefisa emprestados, com garantia de 20% da sua SAF. E aí a Crefisa aceita diminuir para 10%. O Vasco pegou aí 80 milhões e aí reduziu aí a margem de garantia para 10%. E a Crefisa aceitou reduzir aí essa garantia, né? Será que a Crefisa vai comprar o Vasco? É muita coincidência. Eu concordo, rapaziada. A Leila a Crefisa, a empresa Crefisa não iria emprestar 80 milhões para o Vasco à toa, né? Então, são coincidências aí que realmente a gente fica em dúvida, né? Se realmente tem um interesse da Leila em comprar o Vasco, já que o mandato dela como presidente do Palmeiras vai se encerrar. Ela que já deu entrevista, já falou que a família dela, o pai, é vascaíno. A Leila tem uma relação de amizade muito boa aí com o Pedrinho também. Então, será que a Crefisa é um dos investidores interessados em adquirir o futebol do Vasco? É uma notícia aí animadora, uma notícia muito boa, se realmente houver o interesse da Leila em comprar o Vasco. A gente vê aí que o Pedrinho, mesmo com seus erros, entre erros e acertos, é um presidente aí que entrou tentando ajudar o Vasco. Pedrinho que é vascaíno, e eu acredito que o Pedrinho tenha a melhor boa vontade possível. O Pedrinho não tem vaidade, não tem intenção de prejudicar o Vasco de nenhuma forma, como muitas vezes alguns torcedores acreditam, né? Então, assim, é muito difícil, rapaziada, você pegar um clube como o Vasco, clube afundado em dívidas, sem títulos há muitos anos, salários atrasados, como o Pedrinho pegou, e aos poucos, errando, acertando, como é normal, vem aí ajudando o Vasco a se reerguer. Então, é muito bacana a gente ver aí o trabalho que o Pedrinho vem fazendo no Vasco. Eu gosto muito do Pedrinho, um grande ídolo da torcida vascaína e aparentemente aí um ótimo gestor. Um grande gestor aí que vem no comando do Vasco. Gostaria muito de ver o Pedrinho aí por mais 3 anos, 4 anos, acho que são 3 anos, né, o mandato de presidente do Vasco. Um presidente que vem ajudando o Vasco a se reerguer, a se organizar financeiramente, algo que há muito tempo a gente não via em gestões passadas. Ele realmente é um cara que vem ajudando muito o Vasco, né? Vasco que vai reformar o seu estádio, Vasco que vem com 2 semifinais consecutivas na Copa do Brasil, sendo semifinalista. Vem reforçando o seu elenco, seu time,
Então, assim, é um trabalho a longo prazo, a médio e longo prazo. Não adianta o torcedor querer resultados de curto prazo, porque é muito difícil, rapaziada. Mas o Pedrinho aí, acredito que num espaço até curto de tempo, vem mudando o patamar do Vasco. Essa é a verdade. Há alguns anos atrás a gente brigava para cair, a gente disputava a segunda divisão, e hoje o Vasco realmente briga por títulos. O Vasco voltou a disputar títulos grandes, títulos expressivos, né? Campeonatos expressivos, como a Copa do Brasil, vaga na Libertadores aí no Campeonato Brasileiro. E eu confio muito no trabalho do Pedrinho, né? Confio muito no trabalho do Pedrinho e gostaria que ele fosse reeleito, se ele realmente for ser candidato à reeleição, para a gente ver aí mais 3 anos de gestão do Pedrinho, né? Porque 3 anos é muito pouco tempo, então mais um mandato aí seria interessante da gente ver o Pedrinho no comando do Vasco. Então é isso, rapaziada. Ótimas notícias aí do Vascão nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem crescendo, vem trazendo aí boas notícias, investimentos para o clube. A gente torce para que se concretize essas notícias aí que vem rolando nos últimos dias. Então, vamos que vamos. Quarta-feira tem jogo, tem guerra contra o Fortaleza no Castelão. E o Vasco vai em busca aí de mais uma vitória. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, rapaziada. Se inscreve no nosso canal Avante Vasco, nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. A gente tem uma meta aí de 1000 inscritos no nosso canal. Então compartilha esse vídeo com aquele amigo vascaíno aí que não assistiu ainda, para que ele fique atualizado aí das últimas notícias do Vascão. Tamo junto, valeu, saudações cruzmaltinas, Avante Vasco. Eu fico por aqui, até a próxima. Tamo junto.